Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Bom dia, muito bom dia nesta manhã abençoada de terça-feira, 1º de julho de 2025, é o mês do meu aniversário, então parabéns para mim, para você que faz aniversário nesse mês de julho, que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa. Ai, apóstolo, não falou do mês de junho, então parabéns, né, para os que já passaram. Estamos aqui, irmãos, alegres, felizes por tudo aquilo que o Senhor, Ele tem feito. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar ajudando, Ele vai continuar sustentando, Ele vai continuar conduzindo, porque os nossos olhos estão colocados nesse Deus que é tremendo, nesse Deus que é poderoso, maravilhoso. Então você não pode de maneira alguma desistir, desanimar, frouxar aí as suas mãos, né, deixar os seus joelhos trêmulos, balançando, não. Permaneça firmemente, sabe, coloca os seus olhos no autor e consumador da sua fé, faça como Jó, o meu Redentor vive e por fim se levantará. Faça como Miqueias, não te alegras a meu respeito, ainda que eu estou vivendo essa situação hoje de derrota, de fracasso, mas eu sei quem vai levantar por mim, eu sei quem vai fazer por mim, eu sei quem vai operar por mim. Sabe, que nós possamos, irmãos, olhar para a situação não pode mexer na nossa identidade, a situação não mexe na nossa paternidade. Por quê, irmãos? Porque nós temos um pai que cuida, um pai que renova, um pai que vivifica, um pai que faz do sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Então hoje, apegue a palavra dele em todo tempo, em todo momento, confia nele, porque o mais ele vai fazer sim, o mais ele vai operar sim, o mais ele vai mover a favor da tua vida, em nome do Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui dizendo a você nesta manhã que você precisa, sabe, ampliar a tua visão. Nós queremos encorajar você, fortalecer a sua fé, por isso que nós chegamos, né, jogando tanto versículo bíblico. Para quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou repetir, a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós andamos, irmãos, e a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Se você tem andado por vista, você será enfraquecido, você será derrotado. Mas se você andar, sabe, por fé, você vai romper de uma maneira poderosa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Então, nesta manhã de terça-feira, nesse 1º de julho de 2025, que essa paz seja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor permaneça sobre ti, de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa. Lembra que você foi chamado para fazer a diferença, você é chamado, é separado, você é do Senhor, você não é desta enfermidade. Se você já batizou a minha, né, a minha isso, a minha aquilo, lembra que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então que nesta manhã, que você possa saber que o Deus de Israel, que o Deus tremendo, que o Deus poderoso, irmãos, Ele age, Ele move, Ele opera a favor da tua vida de uma maneira grande, no nome do Senhor Jesus. Palavra nessa manhã, eu já quero, no início, né, desta terça-feira, já deixar uma palavra aí para o seu coração, e vamos falar, né, durante este programa desta terça, esta palavra de Isaías, capítulo de número 38. O que é que acontece nesse capítulo de número 38? Acontece aqui a doença de Ezequias e a sua cura
maravilhosa. Mas antes de Ezequias adoecer, ter essa doença, uma doença mortal, a Bíblia disse que a doença era mortal. Antes dele, né, ter essa doença, ele teve, irmãos, que vencer um ataque contra o reinado dele. O que eu entendo que Ezequias, né, no capítulo 36, 37, ele tem ataque. A primeira coisa que o inimigo usa no capítulo de número 36 é o quê? É vozes para o povo ouvir e desanimar. A segunda coisa que eles usam é afronta. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo 36, Ezequias, irmãos, ele ficou posicionado. No capítulo 37, ele também ficou posicionado. Porque no capítulo 36, quando, né, eles disseram para o povo de Judá, não dei ouvido a Ezequias, né, vem para o nosso lado. Então ele posicionou. Ezequias estava posicionado e continuou posicionado. E por ele estar posicionado, o povo, a nação dele também posicionou. No capítulo de número 37, ele recebe uma carta. A carta que ele recebe é uma carta de afronta, é uma carta de ameaças. Mas ele, irmãos, posicionou, porque agora ele pega homens, né, ali da sua confiança e manda ir até o profeta Isaías. Ele disse, eu quero ver o que é que o profeta vai dizer. Mas enquanto os homens estão indo até o profeta Isaías, ele sobe com aquela carta na mão e ele, sabe, rasga suas vestes, mas ele vai para a presença de Deus. Tem gente aí rasgando as vestes e desistindo de Deus. Ezequias não, ele rasgou mesmo o manto, mas ele foi para a presença de Deus. Ele pega o manto e ele rasga. Ele disse, assim como eu rasgo este manto, eu rasgo meu coração na tua presença. E a palavra do Senhor diz que enquanto ele está orando, os homens estão contando para o profeta Isaías. E o profeta Isaías diz o seguinte, diga a Ezequias que aquietai. Diga a ele que o Senhor vai enviar um anjo. Irmãos, porque Deus não precisa de muito. Deus precisa de alguém posicionado na oração. É por isso que quando nós olhamos para a palavra, o Senhor está dizendo, se eu encontrar um que coloca na brecha, um que coloca na posição, que tal se você levantar nessa terça-feira, colocando na brecha pelo seu casamento, colocando na brecha pelos seus filhos, colocando na posição, para que Deus vai operar, para que Deus venha mover, para que Deus venha agir, para que Deus venha fazer. Ele vai fazer, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Mas, irmãos, aí, né, ele vence tudo isso, mas no capítulo de número 38, agora não é mais Senaqueribe que Ezequias tem que vencer, agora não é mais uma afronta, agora não é mais um exército que está acampado em volta de Judá. O que está acontecendo com Ezequias? Ezequias agora tem uma doença. Essa doença paralisou Ezequias, a ponto dele deitar numa cama, a ponto dele não ter força de levantar. E ele ali esperava. Irmãos, o que me chama a atenção é que Ezequias, ele era o rei. Você pode ter certeza que os melhores médicos daquela época foi ver Ezequias. Mas a Bíblia diz que a doença era mortal. E agora, irmãos, Deus manda o profeta Isaías, o mensageiro, até Ezequias dizer a ele, olha, diga a Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que é que ele tinha que pôr em ordem? Ele não tinha um sucessor, com tudo o que ele fez dentro de Israel. Irmãos, ele chega, sabe, ele tira os deuses estranhos de dentro de Israel, ele chega, ele exorta o povo, ele chama a atenção do povo para adorar o único Deus, sabe, para exaltar o único Deus. Irmãos, ele traz o povo à correção, ele tira aquilo que Deus não agradava, sabe, ele limpa o altar, sabe, ele faz ali uma revolução, algo que agradou a Deus, mas ele não tinha um sucessor, ele não tinha alguém ali preparado para estar no seu lugar. E a Bíblia diz então, irmãos, que ele ouviu aquela palavra, põe ordem em tua casa, porque morrerás. Irmãos, que difícil
ouvir essa palavra, que difícil ouvir um não de Deus, que difícil ouvir, sabe, uma situação que você está esperando que ela vai mudar. Mas eu quero dizer para você que mesmo recebendo a palavra de Deus que ele recebeu, ele manteve firme, ele manteve na posição. Quantos de nós que recebemos uma palavra, uma situação na empresa que não dá certo, uma situação na casa, no meio da família que não funciona, irmãos, e a nossa posição já não é mais a mesma, o nosso crer já não é mais o mesmo, mas Ezequias não, ele manteve posicionado, ele ouviu aquela palavra, e a Bíblia disse que ele virou para a parede, ele orou ao Deus do céu, e ele também chorou, irmãos, e ele disse, lembra, primeiro ele orou, depois ele chorou, e na terceira coisa ele disse, lembra o quanto eu andei reto diante de ti, e fiz o que era reto perante os teus olhos. Ele não falou, fiz o que era reto perante os homens, mas ele disse, eu fiz o que era reto perante o Senhor. A Bíblia diz que o profeta Isaías ainda estava ali no pátio da guarda, veio a palavra do Senhor dizendo a ele, volta lá e diz a Ezequias, primeiro, ouvi a tua oração, segundo, eu vi as tuas lágrimas, e terceiro, vou acrescentar 15 anos. A minha pergunta nesta manhã de terça-feira, nesse 1º de julho de 2025, como você tem posicionado quando você recebe o não de Deus? Como você tem posicionado na sua fé, como você tem posicionado diante das adversidades, porque a adversidade vem e ela não bate, irmãos, na porta, dizendo, oi, eu sou a adversidade. Quando você vê, ela está lá dentro. Mas eu quero que você entenda que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci este mundo. Jesus estava dizendo, olha para mim que eu venci, e muitos de nós tiram os olhos daquele que venceu e colocam os olhos nessas adversidades. Então continue confiando, continue crendo, continue sabendo que Deus é Deus que faz, é o Deus que opera e é o Deus que age a favor da tua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua companhia, pelos testemunhos que nós temos ouvido neste tempo. Você que tem compartilhado, tem pessoas que elas falam para nós, já não sai para o trabalho sem ouvir este programa. Tem pessoas que entram depois, irmãos, né, através aí do YouTube. Você que está conosco nesse momento, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa, que você possa se escrever, né? Escreva, sabe, escreva lá, porque todas as vezes que o programa entrar no ar, né, aqui pelo YouTube, vai entrar também aí, né, e você vai poder participar juntamente conosco na oração que a gente vai fazer, você vai poder somar conosco na oração neste tempo, no nome do Senhor Jesus. Eu quero te lembrar que nessa terça-feira, nós temos culto em Esmeraldas, ali no Castelo Branco, a terça-feira da Vitória. Também nós temos culto nesta terça-feira, irmãos, ali em Paranaiguara, viu? É a terça-feira da Vitória, para a sua vida, para a sua casa e toda a sua família, e você não pode perder. Vem estar conosco, em nome do Senhor Jesus. Venha para essa terça-feira. Agora amanhã, quarta-feira, nós temos culto nas demais igrejas, em Esmeraldas, aí já no Santa Quitéria. Nós teremos aí na nossa linda Ibiá, Uberaba, né, também Ituiutaba e também ali em São Simão. E claro, na nossa igreja sede, lá na igreja sede, aqui em Uberlândia, às 9 e às 19h30, nas demais 19h30, que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa. Vamos orar? Vamos orar nessa terça-feira, 1º de julho, e eu quero desafiar você a ler um versículo por dia durante 31 dias. 31 dias você vai ler um versículo da palavra do Senhor, independente da sua religião. Você tem a Bíblia na sua casa. Eu não tenho uma Bíblia, então pega o seu celular e vai lá no YouTube, né, e pede lá um versículo bíblico e leia. Leia em voz alta para você ouvir a palavra do Senhor. Pai, nesta manhã nós oramos e te louvamos e bendizemos o santo nome do Senhor. Entramos aí neste desafio lendo um versículo por dia.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor dê sabedoria ao teu povo. Dê a eles entendimento da tua palavra, que é viva e eficaz em todo o tempo. O Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Meu Deus, que cada um tenha a disponibilidade, meu Deus, o esforço para ler essa palavra. No nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que através da leitura dessa palavra que haja cura, que cativeiros sejam quebrados, que pessoas sejam libertas, saradas, porque a tua palavra cura, a tua palavra liberta e a tua palavra muda histórias. E eu quero declarar que através, ó Pai, da leitura desta palavra, meu Deus, essa palavra entrando na mente, no coração deles, meu Deus, que haja mudança hoje e sempre, em nome de Jesus. É um desafio, um versículo por dia, você vai ler e eu sei que Deus vai fazer e operar e agir na sua vida neste tempo, em nome do Senhor Jesus. Apegue a palavra, segure a palavra, porque muito mais tem Deus para fazer na sua vida nesse tempo, em nome de Jesus.